Introdução. A Lei de Política Energética de 1992 exige que as frotas de veículos de propriedade federal incluam veículos movidos a combustíveis alternativos. A exigência da Lei de Política Energética de 1992 pode ser atendida com veículos flex fuel capazes de usar gasolina convencional ou uma mistura de 85% 15% em volume de etanol e gasolina conhecida como superetanol. Atualmente, os Estados Unidos são o maior produtor de etanol combustível do mundo. A utilização de energia produzida internamente reduz a dependência do zoado petróleo importado. Os principais poluentes atmosféricos preocupantes associados aos veículos ligeiros incluem dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azoto e hidrocarbonetos. O dióxido de carbono é um dos principais gases com efeito de estufa. Monóxido de carbono, óxidos nítricos e hidrocarbonetos têm vários efeitos adversos na saúde humana, incluindo aumento da morbidade e mortalidade prematura. Por exemplo, o monóxido de carbono causa efeitos adversos no sistema nervoso central. Os óxidos de nitrogênio causam efeitos adversos ao sistema respiratório inferior. O hidrocarboneto inclui um grande número de espécies químicas que apresentam uma série de efeitos adversos à saúde, desde toxicidade até câncer. Em 2009, Zay comparou o consumo de combustível e as emissões de escape de um veículo flex fuel, o Ford Focus, que funcionava com superetanol e gasolina, com base em dados de atividade do mundo real. No entanto, poucos estudos quantificaram as emissões reais de veículos flex fuel que operam com superetanol em comparação com veículos similares movidos a gasolina. Os principais objetivos desta pesquisa são a quantificar a diferença teórica esperada no uso de combustível e nas taxas de emissão de dióxido de carbono para o superetanol versus gasolina, b. quantificar as tendências no uso de combustível e nas taxas de emissão versus carga do motor para veículos similares movidos com superetanol e gasolina, e c. comparar e discutir a diferença percentual no uso médio de combustível do ciclo e nas taxas de emissão entre o superetanol e a gasolina. Metodologia. A seção de metodologia fornece uma breve visão geral da base para o desenvolvimento de uma expectativa teórica das diferenças no uso de combustível e nas taxas de emissão de dióxido de carbono para o superetanol versus gasolina, e do desenho do estudo para a coleta de dados do mundo real de veículos selecionados. Diferença teórica esperada no uso de combustível e emissões de dióxido de carbono. O cálculo teórico do consumo de combustível e das emissões de dióxido de carbono pode ser usado para comparar as diferenças teóricas esperadas e as diferenças medidas no mundo real. Para o mesmo teor de poder calorífico, a diferença na massa de combustível necessária para o superetanol versus gasolina é estimada com base no poder calorífico do combustível. Da mesma forma, a diferença na quantidade de dióxido de carbono emitido para a mesma quantidade de poder calorífico é estimada com base no poder calorífico, densidade e porcentagem em peso de carbono para cada combustível. A suposição principal é que o veículo consome a mesma quantidade de energia, independentemente do combustível. As principais propriedades físicas e químicas do superetanol e da gasolina são apresentadas na tabela 1. Projeto de estudo. O consumo de combustível e as taxas de emissão segundo a segundo de um veículo flex fuel Dodge Avenger 2008 operado com superetanol e um veículo flex fuel Dodge Avenger 2012 operado com gasolina foram medidos usando um sistema portátil de medição de emissões. As concentrações de monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nítrico e hidrocarbonetos no escapamento do tubo de escape foram registradas a 1Hz usando o sistema portátil de medição de emissões. O Dodge Avenger 2008 tem um motor 2,7 litros de 6 cilindros e 189 cavalos de potência. O veículo tem um peso bruto de 497 libras e foi medido durante 182,9 milhas dirigindo na estrada em Havelock, Carolina do Norte. O Dodge Avenger 2012 tem um motor 2,4 litros de 4 cilindros e 173 cavalos de potência. O veículo de 2012 tem peso bruto de 600 libras e foi medido durante 112,0 milhas de condução em Raleigh, Carolina do Norte. Os dados de atividade do veículo no mundo real foram medidos usando uma ferramenta de diagnóstico a bordo e vários receptores do sistema de posicionamento global com altímetros barométricos. A potência específica do veículo, que é uma função da velocidade do veículo, da inclinação da estrada e da aceleração, é um indicador útil da carga do motor. A potência específica do veículo foi calculada com base na velocidade do veículo, inclinação da estrada e dados de aceleração segundo a segundo 6 e foi categorizada em 14 modos definidos por Frey em 2002. O consumo médio de energia e as taxas de emissão modais, com intervalos de confiança de 95%,
foram estimados e comparados para os veículos movidos a gasolina e superetanol com base no conjunto de dados observados para cada veículo. A condução em envelope e rally inclui as rotas arteriais e rodoviárias. Para efeitos de estimar as taxas médias de emissões por ciclo com base na condução no mundo real e para permitir comparações entre os dois veículos para o mesmo ciclo de condução, as taxas médias modais para cada veículo foram ponderadas com base na fração de tempo gasto em cada modo para o ciclo de condução observado em rally, apresentado na tabela 2. Resultados e discussão. Consumo de combustível e as emissões do escapamento para veículos movidos a superetanol e a gasolina são quantificados e comparados com base em valores teóricos esperados e medições do mundo real. Comparação teórica. Para o mesmo insumo energético, a massa de combustível consumida para o superetanol é quase 49% maior do que para a gasolina, conforme mostrado na tabela 3. Da mesma forma, o volume de superetanol consumido é quase 40% maior do que para a gasolina. Como o superetanol tem menor teor de carbono, espera-se que as emissões de dióxido de carbono pelo escapamento sejam 1,8% menores do que as da gasolina. Além disso, estima-se que a emissão de dióxido de carbono do superetanol com base no volume seja quase 7,4% menor do que a da gasolina. Contudo, ao contrário da gasolina, uma parte das emissões de dióxido de carbono do superetanol baseia-se em fontes biogênicas de carbono e, portanto, não contribui liquidamente para a carga de carbono atmosférico. Medições. Para o Dodge Avenger 2008, 10,043 segundos de dados válidos de uma HZ foram obtidos em 182,9 milhas dirigindo na área de envelope. A proporção de dados válidos em relação aos dados brutos foi de 99,3%. Para o Dodge Avenger 2012, 10,776 segundos de dados válidos de uma HZ foram obtidos em 112,0 milhas de condução na área de rally. A proporção de dados válidos em relação aos dados brutos foi de 99,9%. Os resultados para o consumo médio de combustível e as taxas de emissão da potência específica do veículo para ambos os veículos são apresentados na figura 1. Os modos 1 e 2 da potência específica do veículo são para valores negativos da potência específica do veículo, representando desaceleração ou descida de uma colina. Não há carga no motor para os modos 1 e 2 de potência específica do veículo e, portanto, o uso de combustível e as taxas de emissão para esses modos são geralmente relativamente baixos. O modo 3 de potência específica do veículo inclui marcha lenta, para a qual não há carga no motor. Os modos de potência específica do veículo 4 a 14 são para faixas de potência específica do veículo positiva crescente, que pode representar aceleração, cruzeiro em velocidade constante, subida de uma colina ou combinações destes. O uso de combustível e as taxas de emissão tendem a aumentar com o aumento da potência específica do veículo positiva para ambos os veículos. Para a maioria dos modos, a massa de consumo de combustível do veículo movido a superetanol é maior do que a do veículo movido a gasolina. A exceção é para os modos 12 a 14, para os quais os tamanhos de amostra dos dados de uma HZ são relativamente pequenos em comparação com outros modos e, portanto, para os quais as estimativas modais não são tão precisas. Normalmente, mais de 99% do carbono do combustível é emitido como dióxido de carbono. Portanto, existe uma relação linear entre a taxa de utilização de combustível e a taxa de emissão de dióxido de carbono, e as tendências relativas na taxa de utilização de combustível e na taxa de emissão de dióxido de carbono entre os modos são semelhantes. No entanto, como o superetanol tem menos carbono por unidade de energia do que a gasolina, a taxa de emissão de dióxido de carbono do superetanol é normalmente menor do que a da gasolina. Para o veículo movido a gasolina, as taxas médias modais de emissão de óxido nítrico são altamente sensíveis à carga do motor para a carga muito alta do motor, conforme indicado na figura 1 para os modos 12 a 14. No entanto, a concentração de óxido nítrico no escapamento para o veículo movido a superetanol foi geralmente baixa em toda a faixa de cargas do motor. Há alguma evidência, no entanto, de que o veículo movido a gasolina funcionou de forma diferente do veículo movido a superetanol em alta carga do motor, como indicado também pelas taxas relativamente altas de emissão de monóxido de carbono para o veículo a gasolina nos modos 12 a 14. O modal hidrocarboneto, as taxas médias de emissão foram maiores para o veículo movido a superetanol em todos os modos. A diferença relativa no uso de combustível e nas taxas de emissão é quantificada para os modos 1 a 11. Os modos 12 a 14 são excluídos aqui porque tinham tamanhos de amostra relativamente pequenos.
As diferenças nas taxas médias modais de consumo de combustível para o veículo movido a superetanol versus o veículo movido a gasolina variam de mais 17% a mais 140% entre esses sons e modos. A diferença percentual tende a diminuir com o aumento da potência específica do veículo. As diferenças nas taxas médias modais de emissão em massa de dióxido de carbono variam entre 23% e mais 60% entre os primeiros 11 modos. Para os óxidos nítricos, as taxas médias modais para o veículo superetanol são menos 95% a menos 87% menores do que para o veículo a gasolina. O veículo movido a superetanol teve taxas médias modais de emissão de monóxido de carbono 33% a 74% maiores. No entanto, o veículo superetanol tem taxas médias modais de emissão de hidrocarbonetos 110% a 270% mais altas. Pode haver uma variabilidade substancial nas emissões de óxidos nítricos, monóxido de carbono e hidrocarbonetos quando se comparam veículos de fabricantes e modelos semelhantes 8 e, portanto, a comparação de óxidos nítricos, monóxido de carbono e hidrocarbonetos aqui entre um veículo a superetanol e um veículo a gasolina não pode ser extrapolada para uma conclusão global sobre as diferenças entre os dois combustíveis. Portanto, a comparação deve ser ampliada para incluir mais veículos. A diferença no consumo de combustível e nas taxas de emissão dos dois veículos é comparada com base no ciclo de condução observado em Raleigh. A taxa média de emissão de massa de uso de combustível do ciclo é de 1,08 e 1,45 GS para o veículo medido a gasolina e superetanol, respectivamente. Portanto, a taxa média de emissão em massa do uso de combustível do ciclo é 34% maior para o veículo superetanol do que para o veículo a gasolina. Embora a diferença não seja tão grande como a expectativa teórica de 49% de diferença, não deixa de ser uma diferença substancial. A diferença percentual média do ciclo baseado em volume do consumo de superetanol em relação à gasolina é de 27%, o que é menor que a diferença de 40% com base na teoria. Como os veículos não são idênticos, pode haver variações entre veículos que afetem a comparação. A diferença menor do que o esperado pode indicar que o veículo movido a I-85 é mais eficiente em termos energéticos do que o outro. Em 2009, Zai relatou diferenças percentuais baseadas em volume de 31% e 38% no uso de superetanol versus gasolina para veículos Ford Taurus e Chevrolet Lumina, respectivamente. A taxa média de emissão de dióxido de carbono do ciclo é de 3,40 e 3,02 GS para o veículo a gasolina e superetanol, respectivamente. Como esperado, a taxa média de emissão em massa de dióxido de carbono do ciclo para o veículo superetanol é menor do que para o veículo a gasolina. Porém, a diferença de menos 11% é maior em magnitude do que o esperado e indica que o veículo superetanol pode ter melhor economia energética do que o veículo a gasolina. A taxa média de emissão de óxidos nítricos do ciclo é de 0,95 e 0,07 GS para os veículos movidos a gasolina e 85, respectivamente. Da mesma forma, a taxa média de emissão de hidrocarbonetos do ciclo é de 0,17 para o veículo a gasolina e de 0,43 GS para o veículo movido a superetanol. A taxa média de emissão de monóxido de carbono do ciclo é de 8,55 e 5,45 GS para o veículo superetanol e a gasolina, respectivamente. A taxa média de emissão de óxidos nítricos do ciclo para o veículo superetanol medido é 93% menor do que para o veículo a gasolina medido, enquanto as taxas médias de monóxido de carbono e hidrocarbonetos são 57% e 150% maiores, respectivamente. Resumo: este estudo é uma demonstração preliminar de uma abordagem metodológica para medir e comparar superetanol versus veículos movidos a gasolina com base em dados do mundo real. As diferenças percentuais teóricas no uso de combustível e nas taxas de emissão de dióxido de carbono foram estimadas com base nas propriedades do combustível do superetanol e da gasolina. As diferenças no uso de combustível e nas taxas de emissão de dióxido de carbono para o superetanol versus o veículo movido a gasolina foram qualitativamente consistentes com as expectativas teóricas, mas diferiram quantitativamente. As diferenças observadas nas taxas de emissão de óxido nítrico, monóxido de carbono e hidrocarbonetos entre os dois veículos não podem ser extrapoladas. No entanto, os resultados aqui ilustram que, embora um veículo movido a superetanol possa normalmente ter uma taxa de emissão de dióxido de carbono mais baixa do que um veículo movido a gasolina, as taxas de emissão de outros poluentes, tais como monóxido de carbono e hidrocarbonetos, podem ser mais elevadas. São necessárias amostras maiores de veículos a superetanol e a gasolina para desenvolver uma comparação quantitativa robusta.
Reconhecimento. Este material é baseado em trabalho apoiado pela National Science Foundation sob o número de concessão 0.756.263. Quaisquer opiniões, descobertas e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente as opiniões da National Science Foundation.